Vamos lá, então. Manassés, a senhora, para gente? Então vamos orar. Ok. Nosso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado pela sua bondade, obrigado porque o Senhor se revela a nós e o Senhor se revela para cuidar de nós, para tratar das nossas feridas, para nos curar de nossas debilidades, fraquezas, para nos dar a força do Teu Santo Espírito. Muito obrigado pelo Teu interesse. Muito obrigado porque o Senhor não desiste de nós. E estamos aqui neste momento, Senhor, para vivermos mais uma experiência contigo, na comunhão dos irmãos, em comunhão contigo. Então, dá-nos a presença do Teu Santo Espírito, para que possa dirigir toda a palavra, para que possa ser inspirada, iluminada por Ti. Abençoe a Karina, me abençoe, e a todos que estão participando, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Gente, para que a gente consiga ter um áudio mais limpinho, né? Consiga ouvir melhor, eu vou pedir que fiquemos, então, com os microfones fechados, tá? Para evitar ruídos. Assim também, depois, quando a gravação for disponibilizada, vai ficar melhor para ouvir, tá? Eu vou aqui também cuidando do áudio no máximo que eu puder, mas vocês ajudem aí para que a gente garanta a qualidade desse nosso estudo, né? Dessa nossa reunião. Ok? Vamos lá então, Manassés. Eu fiz contato com o Manassés porque eu me preocupei um pouco no início dessa quarentena, dessa pandemia, com os efeitos que eu estava percebendo em muitas das pessoas que me escreviam, sofrendo com ansiedade nesse momento, o que é absolutamente esperado, né, de certa forma, porque muitas coisas ficaram confusas e incertas, né? Desde a questão da saúde, mas também a questão dos empregos e da própria mobilidade, que fomos impedidos de termos até mesmo os nossos cultos, normalmente nas igrejas e tal. E isso mexe com a gente, mexe com o nosso emocional, mexe com as crianças, né? E aí, esse excesso de adaptações causou um pouco de estresse, ansiedade, e eu percebi que muitos de nós também, irmãos adventistas, estavam tendo reflexos disso quanto a questões espirituais. Começaram a ficar aterrorizados quanto a como seria viver as últimas crises, né, da história que nós conhecemos nas profecias. E então conversei com o Manassés sobre a importância que eu via de conversarmos sobre esse tema à luz da Bíblia, né? Tanto sobre cuidados que precisamos ter com a nossa saúde mental, como com a nossa saúde espiritual, e principalmente essa última. Afinal de contas, Manassés, eu comentava hoje com a minha mãe até, que quando chegarmos realmente... Deixa eu só tirar um áudio aqui, que está um pouquinho de ruído. Quando nós chegarmos finalmente ali aos últimos momentos da história desse mundo, não vai dar para fazer terapia, né? Então, esse suporte que os psicólogos têm dado, e os psicólogos adventistas também têm oferecido, né? Ajudando as pessoas e os irmãos a passarem por esse momento, não vai existir naquele momento, né? Ali a gente vai ter que viver pela fé. Então, a saúde espiritual é o que precisa estar mais bem trabalhado nesse momento até o fim, né? Certo. Então, queria que partíssemos um pouco desse ponto. Manassés é uma pessoa que eu gosto muito de ouvir ele falar, porque ele traz para a gente assim, uma vivência pessoal de intimidade com Deus, que eu acredito que é o que nós precisamos aprender a ter hoje, né, Manassés? Uma comunhão com Deus tão firme a ponto de passarmos por essas provas sentindo a segurança do invisível, né? Perfeito. Então vamos Mas que começar por bom. aí. Como é que você sentiu, Manassés, até o movimento assim dos irmãos? Se surgiam muitas dúvidas, muitos pedidos de oração, como é que foi para você esse período? É um período realmente muito singular, né? Sui generis, porque nós não havíamos experimentado o que estamos experimentando hoje. Uhum. Inclusive, Karine, eu pensei em trazer aqui uma reflexão Uhum. em duas partes.
A primeira parte é de uma identificação do problema, do foco. O que está acontecendo com a gente? Qual a nossa realidade? O que está por detrás desta ansiedade acima do normal? Está se transformando para muita gente em síndrome do pânico, para outros depressão, diversos tipos de transtornos, está levando caos para as relações familiares. Sabe, eu estava vendo uma reportagem, houve um pedido de divórcio nesse tempo de pandemia de 177%. Olha só. O aumento. De aumento. Entende? Então, observe que as coisas não estão assim nos seus devidos lugares, né? Houve um contexto em que abalou. Então, eu queria fazer uma identificação deste momento, identificação com apoio bíblico, para depois a gente fazer aqui, depois desse diagnóstico, a gente fazer a indicação terapêutica, porque Deus, ele dá o caminho. Ele é o nosso grande terapeuta, porque é o único que consegue transformar o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, né? Tá certo que ele usa seres humanos, terapeutas assim tão especiais, né, como você, mas Deus, ele é o agente transformador, ele transforma mesmo. Isso é espetacular. E a gente vai concluir com um caminho bem seguro, com uma esperança bem alicerçada. Mas primeiro a gente tem que entender o processo, né? E quando você entender que a gente pode começar, a gente já começa. Vamos lá, então. Vamos começar. Então vamos de Bíblia na mão? Vamos lá, a minha já está aqui. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Nós vamos identificar aqui no texto de Isaías 4 crises muito fortes. E essas 4 crises têm tudo a ver com a gente. Nós vamos fazer aqui uma autoavaliação, não é? Essas 4 crises são fundamentais e têm tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. Ok? Então, a primeira grande crise a gente encontra aqui, olha, no verso 1, Isaías, ele fala que ele tem uma visão, e essa visão é a respeito de Judá e também vai envolver ali também Israel, ok? E ele é o porta-voz do Senhor, ele reconhece a situação dessa sua igreja, dessa sua grande família. E no verso 2, ele apresenta o que o Senhor Deus está diagnosticando. E Deus, ele se dirige à sua família, ao seu povo, como pai. Porque ele diz o seguinte, ó, criei filhos e os coloquei no lugar de destaque, eu os engrandeci. Mas aconteceu algo estranho, porque eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. O meu povo não me conhece mais. Aqui a gente tem a primeira grande crise desse povo. É a crise do conhecimento. Conhecimento na palavra de Deus tem a ver com relacionamento. Porque na Bíblia não tem aquele conhecimento superficial, teórico, porque de teoria esse povo estava cheio, eles conheciam muita coisa. Mas para Deus, o que eles conheciam na teoria não era conhecimento, porque conhecimento para Deus é relacionamento. Por quê? Porque Deus criou o ser humano para o relacionamento, amar e ser amado. Este é o propósito pelo qual o homem foi criado, para o relacionamento. Agora, Deus está olhando para suas pessoas, para o seu povo, para a sua gente, e ele se apresenta como pai, um pai frustrado, um pai triste, porque os seus filhos estão dando as costas para ele, e os seus filhos estão numa crise, a crise do conhecimento, a crise do relacionamento. Sabe? Essa é a primeira grande crise.
A crise do relacionamento ou do conhecimento com Deus, com este Pai, que é o nosso Criador, proporciona uma visão distorcida de Deus, de si mesmo, acerca das pessoas, da igreja, da comunidade, do país, do mundo, de todo o cenário. A visão fica distorcida. E esta falta de relacionamento com Deus, neste contexto crítico, desta ausência de relacionamento, há uma entropia, começa a caminhar para trás e novos conceitos começam a surgir e crenças rígidas e crenças que vão distorcendo cada vez mais a visão. Uhum. E os comportamentos vão se tornando mal adaptativos. E os comportamentos começam a surpreender. O autoconhecimento se torna insuficiente, não há uma busca nesse sentido, porque como eu posso conhecer a mim mesmo se eu estou fugindo, se eu estou dando as costas para o relacionamento com Deus? Quando eu olho para mim mesmo, eu vou ter uma visão distorcida, não é? Então, é uma sequência, uma cadeia de situações. E eu vou acabar me metendo numa experiência, a experiência dos relacionamentos líquidos, né? Zygmunt Bauman nos apresentou, esse sociólogo gênio, já é falecido, ele deixou para o mundo esse legado, é um estudo incrível, fantástico, que explica muito bem o contexto que nós estamos vivendo como cumprimento de profecia. Porque Jesus, ele falou, Mateus 24, verso 12, por causa das nossas iniquidades, o amor de quase todos esfriará. Entende? Então, o distanciamento do amor, o distanciamento do relacionamento. E aí a gente começa a perceber que os cônjuges não se conhecem a si mesmos, nem um ao outro, de forma suficiente, como deveriam, dentro do contexto do amor eros, né? Dentro dessa relação proporcional que deveria ser. E eles se acostumaram com esta distância, estão distantes de Deus, estão distantes, como consequência, uns dos outros. Falta este autoconhecimento. E agora os relacionamentos se tornam superficiais, líquidos, entende? Mas assim, a esposa trabalha o dia inteiro, o marido também, os meninos estão na escola, quando chegam da escola tem outros programas, fazem curso disso, ou curso daquilo, ou ficam em casa, na Netflix, ou no videogame, etc. E vida que segue, vai levando. Aí, de repente, uma pandemia. E por conta dessa pandemia, está todo mundo em casa, olhando um para a cara do outro. São pessoas que não se conhecem. Por quê? Não tem um lastro relacional. São estranhos, por incrível que pareça. Você entende? E as arestas se tornam cada vez mais potencializadas pelo tempo que eles estão juntos. Não é? E eles não aprenderam a se relacionarem, né? Não aprenderam as regras ali para um relacionamento saudável. E eles começam a descobrir que eles têm uma família que não é funcional, é disfuncional. Eles apenas viviam num ritmo de vida que eles estavam iludidos, dizendo, está tudo certo, está tudo tranquilo e tal. Alguns momentos a gente se encontra, algumas coisas não dão certo, mas a gente segue e cada um no seu caminho e está tudo certo. Mas agora, convivendo praticamente 24 horas por dia, quando você convive com uma pessoa que você não tem afinidade, se torna insuportável. É por isso que muita gente não consegue se relacionar com Deus, porque não abriu o coração para afinidade espiritual. Então, se relacionar com Deus, conversar com Deus, passar horas ali batendo papo com Deus, que coisa estranha, não tem nada a ver. É algo muito esquisito. Por quê? Não tem afinidade,
porque se tivesse, seria algo desejado, algo maravilhoso, algo prazeroso. Isso está acontecendo também com as famílias. Pais que não dialogam com os filhos, não conversam com os filhos, não têm aquele bate-papo gostoso com os filhos. E agora? Não sabem fazer isso? Na Um olhando verdade, para a cara do outro. Sim. Não sabem sequer o que fazer com a família tanto tempo, né? Passar Exato. tantas horas juntas, não tem nem o que fazer, o que conversar. Né? E é como se toda a sujeira que tivesse sido colocada ao longo dos anos embaixo do tapete, essa quarentena, essa pandemia tivesse trazido à tona. Então, minhas crises existenciais, as minhas crises familiares, todos os meus temores agora, né? Eu estou tendo que lidar com essa sujeira dentro de casa sem ter como botar para fora. E algumas instituições são tão caridosas, como a Netflix, por exemplo, né, que ampliou os pacotes e deixou um monte de coisa free e tal, para tomar o tempo das famílias e dar serviço para as famílias, né? Um serviço de extrema passividade. Sim, movido por um espírito cristão, né? Vamos ajudar essas famílias. De grandiosa bitolação, não é? E essas Sim. famílias, então, serão educadas por essas instituições, né? E a Bíblia chama de falsos profetas, ok? E que vai fazer a cabeça e vai realmente colaborar com uma visão cada vez mais distorcida de Deus, de si mesmos e uns dos outros, ok? Então, olha só, são relacionamentos líquidos, né? Inconsistentes, superficiais, no geral, e o resultado é a solidão, sabe? Esposas solitárias no casamento, esposos solitários no casamento, filhos solitários na família. É interessante, parece ser irônico isso, mas a solidão é uma consequência dentre várias, mas uma que é muito agressiva ao contexto do relacionamento, ao contexto do propósito pelo qual o ser humano foi criado, não é verdade? Então, Deus está olhando para esta igreja aqui de Isaías e enviou Isaías para dar um recado para o povo. Olha o que está acontecendo, não é? Olha para até os homens, os estudiosos, como o Bauman está dizendo, que tem alguma coisa errada. Tem uma coisa muito superficial, muito inconsistente e ameaçadora do ponto de vista existencial e que não contribui com a qualidade de vida. Então, esse é o primeiro ponto. E Deus está gritando, Ele está alertando, Ele está gritando no sentido de trazer um alerta, de trazer um convite, de convidar a razão e de fazer com que a gente também, né, que espiritualmente fazemos parte desta igreja de Isaías, um alerta para que nós tenhamos um discernimento acerca dessas coisas. O que está acontecendo quando eu não consigo suportar a minha esposa e ficar muito tempo com ela? O que eu preciso rever nos meus conceitos? Você entende? Alguns chegam à conclusão: divórcio. Divórcio de Deus proporciona um divórcio consigo mesmo. Sabe o que é uma pessoa se divorciar consigo mesmo? É estranho, né? É uma pessoa que está rompendo consigo mesma. Tem muita gente rompendo, muita gente desistindo, tem muita gente praticando, nesse momento de pandemia, praticando suicídio. Suicídio. Um dia desses eu passei aqui por um susto, um contexto lamentável. O filho de uma amiga nossa desistiu. E ele, nesse contexto da pandemia, ele achou isso insuportável, já vinha em um sofrimento emocional absurdo, e ele desistiu. Desistiu, colocando fim à sua própria vida, não é? Mas tem muita esposa dizendo: eu não dou conta mais desse homem.
E muitos homens dizendo, eu não dou conta mais dessa mulher. E filhos dizendo, eu não dou conta mais dos meus pais. E os pais estão dizendo, eu não dou conta mais desses filhos. Uhum. E Deus está nos convidando à razão, fazendo um alerta. Um alerta. Mas tem uma segunda crise. Uma segunda crise. Essa segunda crise a gente identifica aqui no verso 10, capítulo 1 de Isaías, para quem entrou agora. Isaías 1, verso 10. Aqui diz o seguinte, ó: ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus. Vós, povo de Gomorra. Espera lá. Eu acho que Deus errou o público-alvo. Deu um lapso de memória. Opa, Deus estava falando com quem? Não era com Judá, Israel e tal. E, de repente, na mesma narrativa, ele trocou os nomes aqui, ele se confundiu e começou a falar Sodoma e Gomorra. Essas cidades já haviam sido destruídas, não é? Na época de Ló, Abraão, não existiu mais. Deus se equivocou ou Deus está querendo passar um recado aqui? Ou Deus está querendo fazer uma denúncia? Sim, ele está denunciando algo muito especial. Ele está dizendo, meu povo está com crise de identidade, não sabe mais a que veio, quem é, o seu propósito, por que está aqui. O povo está com uma crise absurda de identidade. Eles estão caminhando numa direção que não é a direção que eu determinei. Não é a direção que tem a ver com a origem deste povo, com o propósito deste povo. Eles estão caminhando na contramão, estão como Sodoma e Gomorra, estão se dirigindo para Sodoma e Gomorra, estão adquirindo um caráter como os de os sodomitas e etc. Eles estão adquirindo, sabe, costumes, hábitos e uma maneira, modos completamente contrários daquilo que eu coloquei para eles. O meu povo está com uma cosmovisão completamente equivocada, com crise existencial, estão em direção oposta, não é? O meu povo não conhece mais, não sabe mais qual é a sua função, a sua missão de vida. A autorresponsabilidade deste povo está baixa. E o povo está num contexto de vitimização. O que acontece? Sabe, Karine, a gente vê as famílias muito neste contexto, crise de identidade. O marido não sabe o que significa ser o pai da família, o homem da relação. A mulher não sabe mais qual o papel dela na relação, qual o papel dela em relação aos filhos, papéis invertidos, não é? Dificuldades tremendas na questão da função de cada um dentro desse sistema familiar que deveria estar funcionando, não é? E eles não têm mais uma visão de autorresponsabilidade, cada um assumindo o seu papel. O que você vê são homens declinando da sua posição e se colocando num contexto tão inferior e acabam oferecendo uma representação da pessoa de Deus para os filhos. É insuportável. Estes filhos serão agnósticos, serão, sabe, ateus, eles vão partir para alguma outra alternativa, porque um Deus assim eles não podem tolerar, eles não podem admitir. Um Deus que eles se envergonham, sabe? Então, as famílias estão com grandes dificuldades nesta área. E um modo de vitimização, né? de fuga, sabe, de evitação. Tudo isso tem acontecido de uma forma muito, muito forte, e agora de uma maneira ainda mais potencializada. Você entende? Quando um pai não sabe o que fazer com a sua família, por estar tanto tempo com ela. Quando a mãe não sabe o que fazer, né? Cadê o sacerdote? Não é? Que é o provedor. Um provedor material, sim, mas um provedor afetivo.
aquele que cuida da nutrição afetiva da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, aquele que deve cuidar da nutrição espiritual, porque ele é o provedor espiritual, provedor material, provedor afetivo, provedor espiritual. Ele não sabe o que é ser um sacerdote, você entende? Então Deus está olhando para o seu povo e está dizendo: as minhas famílias estão no caos. E quem está se dirigindo ao seu povo, a esta grande família, é um pai, porque ele chama essas pessoas todas de filhos, do mesmo modo como ele nos chama hoje de filhos. E ele se apresenta como Abba, o nosso pai querido, carinhoso, que não quer que nós pereçamos, antes quer que nós nos arrependamos. Mas primeiro ele quer nos fazer um diagnóstico, ele quer nos chocar, ele quer nos abalar, ele quer mostrar para nós a nossa realidade. Mas ele não deixa ninguém em desespero, não. Ele mostra a realidade, ele impacta, ele faz estremecer e depois ele aponta o caminho. A gente vai chegar daqui a pouco no caminho. Amém! Vamos chegar. Mas primeiro temos que passar pelo diagnóstico. Né? Nesses relacionamentos líquidos, aí, nessa sociedade com este perfil, as pessoas estão cada vez mais mimadas, elas não suportam a repreensão. Não suporta a repressão divina, não suporta a repressão, né, a bíblica, que é divina, não suportam uma palavra exortativa, não querem entrar em contato com a realidade de si mesmos, fogem, e aqui a denúncia divina: aguente a onda. Aguente a onda, que Deus tem remédio maravilhoso. Deus tem remédio, tá certo? Mas acontece que as famílias estão com crise de identidade. Tá certo? Os homens não sabem mais que eles são os provedores. E as mulheres não sabem mais que são as potencializadoras, idôneas, as auxiliadoras, aquela que potencializa, né, os esforços do seu esposo no quesito da provisão material. Aquela que potencializa os esforços do seu esposo no quesito nutrição emocional. E potencializa os esforços do esposo no quesito também da espiritualidade da família. Ok? Se não houver uma ação correspondente, proativa, para manter, para fazer manutenção, para ajudar com que o seu marido mantenha ali o alto nível do suprimento, se ela se tornar reativa, acusativa, não é? Num contexto de vitimização, de reclamações e etc., e se esquecer da sua proatividade, né? E agir de maneira inassertiva ou agressiva, deixando de lado a assertividade, a proatividade, a conduta espiritual, deixando de lado tudo isso, não tem família que se sustenta. É por isso que Salomão diz: mulher virtuosa, quem achará? Bom, eu já achei a minha, então cada um aí com a sua. Tá certo. Ele diz também, o Marquinho também me parece que ele está muito bem. Amém. Por isso que ele diz que é melhor estar numa casa com goteiras, né, do que numa casa com uma mulher queixosa. Então, quando nós não estamos reproduzindo o fruto do Espírito, na verdade, todo o plano de Deus para a família se torna mais complicado, né? Exatamente. E com isso, qual é o resultado? O resultado é desesperança. E a desesperança traz a depressão, a desistência. Não dou conta mais, não consigo mais. Eu já tentei, já fiz de tudo. Não posso dar nenhum passo, não tenho mais forças, não tenho mais energia. E falta a autorresponsabilidade. Falta a noção do compromisso com Deus, porque não tem mais a percepção de sua identidade, do seu propósito, de sua missão de vida, da direção das coisas. E vão caminhando para Sodoma e Gomorra. Famílias inteiras caminhando para esta identidade lamentável de Sodoma e Gomorra. E Deus está fazendo uma advertência. Meu povo está caminhando para a depressão. Está em sentido oposto. Né? Solidão, depressão. Bom, que desafio, hein? Agora,
vamos aqui para o verso 13. Verso 13. Verso 13, a gente encontra o seguinte. Deus está dizendo aqui, capítulo 1 de Isaías, o seguinte. Vamos a partir do verso 12. Verso 12 diz assim: quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Estou assistindo aqui, tá? Verso 13. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Deus está dizendo, eu não posso apoiar, eu não posso dar suporte, eu não posso sustentar isso. Porque são coisas excludentes, ou uma coisa ou outra. Ok? Ou luz ou trevas. Não dá para combinar as duas coisas. Você entende? Fazendo uma meia luz. Não tem jeito. Ok? E aí, verso 14, Deus continua a sua abordagem por meio do seu profeta. E ele fala que se sente aborrecido. Ele fala que ele está cansado de sofrer. Interessante que ele usa a mesma linguagem do povo. Eu estou cansado de sofrer, eu estou cansado, eu não consigo mais. E Deus está usando a mesma linguagem do povo para eles sentirem na pele o que Deus está sentindo. E ele diz o seguinte, olha, no verso 15, quando vocês multiplicam as orações, eu também não vou ouvir. Também não vou ouvir. Vocês não querem me ouvir? Eu também não vou ouvir vocês, não é? Eu vou dar para vocês o que vocês estão querendo. Mas eu estou aqui clamando. É porque eu quero que vocês ouçam. Mas se vocês não quiserem ouvir, vai chegar um momento que eu também vou ter que tampar os meus ouvidos, não é? Então, olha só, Deus ele está fazendo aqui uma denúncia muito grande. Há uma crise de adoração, há uma crise do estilo de vida. Então, o povo de Israel tinha uma cerimônia tão linda, eles iam à igreja, aquela coisa toda, uma cerimônia tão fantástica, tão maravilhosa, mas o coração não estava ali. Não havia comprometimento emocional, não havia uma relação de alma, não havia afinidade. Observe que já é uma consequência muito forte da primeira crise, que é a crise do relacionamento, e da segunda crise, a crise da identidade, e que termina provocando uma crise sem precedentes na área da adoração. Então, o povo com estilo de vida caminhando lá para Sodoma e Gomorra. Você entende? Porque adoração é estilo de vida, de santidade. É a ação de andar na luz. O povo quer os usos e costumes dos ímpios, quer a cultura dos ímpios. Tudo isso é baixo, caído. Isso está na direção de Sodoma e Gomorra. Cadê a identidade do povo? A identidade do povo só vai ser recuperada mediante a íntima relação com Deus. Aí o discernimento vem. O meu povo está com uma dificuldade muito grande na área da adoração, está perdendo o privilégio das plenitudes relacionais. A plenitude do relacionamento com Deus. A plenitude do relacionamento consigo mesmo. E a plenitude do relacionamento com o seu próximo. Tem um código da aliança. Ele foi levantado para nos mostrar as plenitudes, que é a lei do amor, a lei moral, não é? Os 3 primeiros mandamentos nos explicam como termos uma plenitude no amor a Deus. E depois do 5º mandamento até o 10º, né? Você vai ter a plenitude do relacionamento consigo mesmo. Como que eu posso viver bem comigo? Como eu posso me amar, né?
E depois, como eu posso, do mesmo jeito que eu me amo, amar o meu próximo. Mas o quarto mandamento, que eu não esqueci, porque está escrito lá, lembra-te, a gente não pode esquecer. O quarto mandamento é a convergência, é o encontro, é a experiência das plenitudes no relacionamento com os irmãos, com a família e com Deus. É a experiência de uma imersão, é a realização extraordinária que Deus nos oferece como um prazer indescritível para quem vive isso na essência. E o povo de Israel já não vivia isso mais. O povo judeu já estava ali em Jerusalém, fazendo tudo no piloto automático. E Deus está dizendo, eu não aguento mais esse piloto automático de vocês. Eu quero sim os ajuntamentos solenes, eu quero sim os dízimos, as ofertas, eu quero sim os meus sábados, eu quero sim todas as comemorações solenes, eu quero sim os ajuntamentos, eu quero sim tudo isso, mas não quero com o coração longe, distante. Não quero uma relação líquida. Eu quero uma relação sólida. Essa cultura é uma cultura disfuncional. Leva as pessoas para a solidão. Eu não criei o ser humano para a solidão. E eu não criei o ser humano para deixar o ser humano lá e eu ficar sozinho. Eu criei o ser humano para relacionar-se comigo. Amém. E para serem felizes uns com os outros. Eu levantei na criação uma cruz relacional, horizontal e vertical, das minhas relações. É isso que eu quero, esse é o meu plano. E ele disse, eu vou usar as palavras de vocês. Eu não suporto mais, eu não aguento mais, estou cansado de sofrer. Sim, você está dizendo que está com pânico, que está com crise, que está com depressão, você está dizendo que está com uma série de problemas, que não aguenta mais, que vai desistir, que não suporta mais. Então, eu vou usar os mesmos termos de vocês para ver se a ficha cai, para ver se vocês entendem. Eu também estou muito deprimido, eu também não aguento mais, eu também não suporto mais, eu estou cansado de sofrer isso, porque eu sou um pai que ama os seus filhos e não suporta mais ver os seus filhos de costas dadas. Deus, ele usa os argumentos que muitas vezes nós usamos, sabe? Eu estou desistindo, eu não consigo mais. É uma angústia, uma angústia, uma angústia, uma angústia. E não passa, não passa, não passa, eu não suporto isso mais, eu não suporto. É claro que isso são consequências importantes, mas existem causas, né? Essas causas são de várias ordens. Eu não estou aqui falando de contextos psicológicos mais graves, hereditários, né? Que vêm de uma disfunção aí da estrutura química, sabe? De contextos hereditários, etc. Eu estou falando de um contexto espiritual, de uma depressão provocada por um desleixo. Porque nem toda depressão é provocada por falta de fé, pelo contexto espiritual, compreende? Tem medicamentos que, se você tomar, você fica depressivo, porque mexe com toda a sua estrutura. Você entende? Você pode estar bem com Deus, se relacionando com Deus, mas em determinadas situações isso pode dar depressão. Eu não estou falando dessa depressão clínica, eu estou falando desta outra forma de depressão que tem a ver com o fato de abandonar a Deus e você se tornar desleixado em relação a si mesmo, você entende? E você vai perdendo o senso de valor próprio e você vai ficando num contexto de um emaranhado de sentimentos, de relacionamentos, que se torna insuportável, você perde a esperança e se mete num caos emocional absurdo. Estou falando... Karine, será que ficou bem claro? Acho que sim, Manassés, mas a gente Sim. pode Se enfatizar você uma quiser me coisa. ajudar, isso precisa ficar muito claro. Mesmo aquilo que a gente obteve, né, como sendo um problema emocional a partir da nossa vivência, da nossa história de vida, que a gente também não escolheu os nossos primeiros anos, a gente não escolheu muitas das experiências que a gente viveu. Perfeito, e é claro que a perfeito. gente carrega traumas e fica perdido sobre como resolver, porque muitas vezes nem consegue se conhecer perfeitamente, né? Sim. Então, mesmo em situações assim, quando a gente consegue corrigir
isso que você está apontando aí, que é essa debilidade na relação com Deus, a gente Sim, consegue também visualizar o caminho. Não significa que todo mundo que está em depressão são pessoas que perfeito. não têm fé em Deus, mas significa Exatamente. que todo aquele que volta-se para Deus Sim. vai conseguir visualizar uma luz, Será né? potencializado por Deus. Isso, Daqui a isso, pouco a gente vai chegar na solução, né? isso. Vamos lá, vamos caminhando. Vamos caminhando aqui. Então, o resultado disso é o quê? É ansiedade grave, medo, angústia, ok? Uhum. Pelo relaxamento aí desse quesito da adoração, quando o povo de Deus se mete nesta crise da adoração, dando as costas para Deus, realmente Uhum. perde esses atributos tão imprescindíveis para o equilíbrio do ser humano, não é? Manassés, posso Sim, fazer um por pequeno favor. parênteses com um exemplo? Sim, A gente já sabe de qual é salteado a história do povo de Israel ali, né, quando sai do Egito e passa aqueles anos no deserto até poder entrar em Canaã. E às certo. vezes a gente, até de uma forma prepotente, se questiona, mas como esse povo que viu o Mar Vermelho abrir, que viu, né, que atravessou o Jordão, que viu muralha cair, era um povo tão rebelde, como esse povo que via Deus ali na nuvem, via Deus ali na coluna de fogo, é como se aquilo fosse o suficiente, mas isso não é o relacionamento que Deus quer. Não basta eu ver o milagre, não basta eu conhecer a lei. Eles ouviram lá do Sinai a lei ser dita pela voz de Deus, eles ficaram com medo, apavorados, né? Quando Sim, Deus foi dar a lei dele. Quando caiu o maná, Deus deu ordens expressas para não colher em dobro, e eles colheram e viram que deviam ter obedecido, e no sábado não teria para colher, e sabe, o povo, ele estava vivendo na presença de um Deus, os sim, ritos instruídos por esse Deus, sim, sendo conduzidos por esse Deus, mas sem se relacionar intimamente com esse Deus. Por isso, eles tinham medo, eles falhavam, eles não davam conta de viver todas as vitórias que Deus tinha reservado para eles. Por isso, sim, inclusive, eles ficaram vagando pelo deserto por 40 anos, porque não era esse também o propósito de Deus, né? E a sim, gente às vezes olha para eles e não entende, mas a gente não percebe também que nós, né, em muitos momentos achamos que a gente tem o controle da situação, e quando vem uma crise, e essa, claro, é uma crise sem comparação na nossa geração, na nossa história, aham, mas aham. quando vem qualquer tipo de crise, seja ela grande como esta ou pequena, a gente se Pode percebe dispositivo. agindo como povo, Agora sim. porque porque a gente vê os milagres de Deus Sim, ocorrendo, a gente vê a perfeito. manifestação de Deus na nossa vida, na história, a gente vê a manifestação de Deus na igreja de Deus, mas ver não é suficiente. Saber que ela existe não é suficiente. É preciso se relacionar com Ele para falar, Senhor, eu não sei como eu vou pagar as contas a partir do próximo mês, porque o meu negócio fechou por causa dessa pandemia e já foram 3 meses fechados, já foi minha reserva. Entendeu? Sim, É preciso muito relacionamento para você falar, eu tenho filhos para alimentar e não faço ideia. Ou então, qualquer outra necessidade, né? Que meu casamento estava em crise e agora vai ser o fim, porque agora a gente vai ter que se suportar aqui dentro. Então, assim, não perfeito. basta ver, não basta ler. Claro que é preciso ler, é preciso estudar, mas é preciso se relacionar, porque ainda que você ande todos os dias como Israel, com a coluna de nuvens diante de você, isso não é suficiente para te manter firme na hora que Deus fala, vai, né? Entra em Canaã. Não, Senhor, mas eles são muito grandes. Vai, entra. Não, Senhor, mas eles vão nos destruir. Né? Então a gente precisa se lembrar que é mais do que simplesmente saber sobre Deus. Sim, gerações no cativeiro, sendo tratados como animais, Sim. com um monte de traumas emocionais, de esquemas mal adaptativos, não é? E Uhum. agora Deus está tratando, está lidando com este povo, ok? E finalmente a última está aqui, ó, Isaías 2. A última é aparentemente mais assustadora. Vamos lá. Para fechar com chave de ouro essa primeira sessão,
que Mas quando assusta muito, a solução vem. Amém. Vem à altura. Isso aí. Olha só, capítulo 2, Isaías, verso 10. Aqui diz: vai, entra nas rochas, esconde-te no pó, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. O 11. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Opa! Amém. Nossa, muito forte isso daqui. Que crise é essa? É a crise da realidade. Sim. Qual é a consciência que eu tenho do momento profético e da realidade que eu estou vivendo hoje? O povo de Israel, aqui, o Judá, perdeu o time, perdeu a noção profética, perdeu o momento em que eles estavam situados. O povo perdeu, você entende? O povo estava sem discernimento, o povo estava, na linguagem bíblica, embriagado, o povo estava com sentidos amortecidos, o povo estava alheio à sua própria realidade, e Deus está dando um choque de realidade. O Evangelho, ele é muito honesto. Sim. Deus, ele não dá voltinha, ele não bota flores a mais, não decora, ele simplesmente apresenta a realidade, os fatos, ok? E uma coisa muito sensível é o seguinte: todas as pessoas conseguem fazer uma leitura do que nós estamos vivendo hoje na pandemia. Qualquer pessoa, um ateu, um agnóstico, um panteísta, você entende? Qualquer corrente filosófica, um muçulmano, qualquer um consegue fazer uma leitura. Mas a pergunta é: quem é que consegue fazer uma interpretação adequada, correta, assertiva, pontual? Nós só conseguiremos fazer uma interpretação, porque leitura todo mundo sabe fazer. Até quem é cego está percebendo a realidade, está fazendo a sua leitura. Não precisa nem ter olhos para fazer uma leitura daquilo que nós estamos vivendo. Não precisa nem ter ouvidos, né, no sentido de escutar, né? Todo mundo consegue, mas a interpretação, o povo estava em crise no contexto do discernimento, ao compreender a sua própria realidade. E essa crise, ela pode proporcionar duas coisas: o desespero, o pânico, ou a completa apatia. Mas o que nós estamos vivendo hoje, está difícil alguém se manter apático. Porque mexeu e mexeu muito. Eu não tenho aqui tempo, né? Nós não temos tempo para eu apresentar pelo menos aqui uns 30 textos da palavra de Deus, para, com detalhes, te mostrar todo o contexto que nós estamos vivendo. Eu só vou fazer um resumo e depois você vai olhar na palavra de Deus. Um resumo. Então, profetas como Isaías, Ezequiel, não é? Profetas como Amós, Joel, Miqueias, Malaquias, são profetas que apresentaram profecias que têm a ver com o que nós estamos vivendo hoje. Essas profecias todas, elas foram representadas, validadas e garantidas pelo próprio Cristo Jesus, né? Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Você já está por dentro do contexto. Jesus apresentou duas coisas. Ele apresentou sinais, ele apresentou abalos das potestades da terra, e ele apresentou um abalo das potestades do céu, e a sua volta. Ele deu esse esquema. Então, observe o seguinte, ó.
Vamos didaticamente aqui fazendo uma diferenciação entre essas coisas. Primeiro, sinais. Os sinais, eles ocorrem de forma assim, localizada, acontece numa região aqui, do outro lado do mundo, aqui do meu lado, e assim a gente vai acompanhando quase em tempo real, pelo menos uma parte desses sinais. A gente vai acompanhando pelas redes sociais, pelas mídias, quase que em tempo real, né? A gente fica assim, meu Deus, o mundo está acabando, Jesus deve estar voltando, estamos pertinho do final dos tempos, eu tenho que olhar para a minha vida e eu não consigo, eu estou tão desacertado com Deus, estou tão distante de Deus, e olha esse sinal que está acontecendo, isso é um recado para mim, meu Deus me ajuda, aí esse sinal passa, resolver o problema lá, né? E afinal de contas não foi na minha pele, está muito longe de mim, e vida que segue, continuo no meu esquema, continuo trabalhando, correndo atrás, pensando, idealizando, planejando, e continuo vida que segue. Fica aquela coisinha que, olha, tem sinais estão acontecendo, e eles estão sendo intensificados, cada vez mais estão acontecendo. Mas um dia vai acontecer alguma coisa muito forte e tudo bem. Aí eu vou acordar, e vou buscar Deus de todo o meu coração. Aí eu prometo que eu vou ser bonzinho, que eu vou passar o dia inteiro orando, mas deixa eu chegar nesse ponto, porque enquanto isso, eu não consigo, está difícil, eu tenho que dar prioridade para algumas coisas, porque eu tenho que salvar a minha situação, e eu vou adiando isso. Olha, esse pensamento, esta crença, ela é uma crença que vai produzir comportamentos muito inadequados e doentios. Isso é muito ruim, fica aqui o alerta. Mas isso aí é o contexto de sinais. Mas os sinais vão se intensificando, e agora vem uma modalidade. A Karine acabou de dizer que nós, na nossa geração, ainda não havíamos conhecido isso. E eu concordo, né? Eu que não tenho tanta idade assim, eu devo ser um pouquinho a coisa mais velha que a Karine. Então, eu também não tinha visto isso. Eu só tenho meio século de vida. Então, olha só, nós estamos atravessando, neste momento, um abalo das potestades da terra. O que é potestades? Poderes. Quais são os poderes da terra? 3. Jesus apresentou, né? Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Ele apresentou, político, econômico é uma área. A área religiosa e a área natural, da natureza. Então, essa pandemia está abalando as 3 áreas. Então, os reis da terra, os comandantes, os poderosos, ricos, donos de empresas, sabe, governadores e livres, escravos, patrões, quem trabalha como autônomo, profissionais liberais, quem não trabalha porque não quer trabalhar, ou porque não precisa, todo mundo, ou porque já trabalhou demais, está aposentado, mas todo mundo está se sentindo atingido. Em maior grau ou menor grau, todo mundo está sentindo um abalo. Todos os seres humanos da face da Terra. Está percebendo a diferença? No contexto daqueles sinais e tal, etc., elas são regionalizadas e tal vida que segue. Agora, aqui não. Aqui, nós estamos diante de um evento que é singular. Singular. Ele é único para nós. É um fato novo. E todos os seres humanos da Terra, maior grau ou menor grau, estão se sentindo atingidos, porque ele é global. Global. E ele abalou os poderes da Terra. E é por isso que nós estamos do jeito que estamos. Agora, algumas avaliações. Qual o resultado disso? Qual o resultado? O resultado é o seguinte, no primeiro, vida que segue, né? E nesse, vida que segue, olha só. Está um pouco difícil, né? Entrar nesse esquema aqui, vida que segue, porque a gente está tentando seguir e a coisa está muito limitada, muito complicada. Você entende? Então, observe um detalhe. Eu escutei Leandro Carnal, professor Leandro Carnal, escutei também tem até falas de Palma, quando ele estava
vivo, né? E outros da atualidade, aí, grandes professores que nós conhecemos do Brasil e fora do Brasil, analistas da parte da economia, estrategistas, cientistas políticos, sociólogos, psicólogos e etc. Todas as pessoas que se dedicam a pesquisar a sociedade, os fenômenos, né, que envolvem o contexto social e a mente humana, e todos estão voltados para esse estudo, e está todo mundo dizendo uma coisa: houve uma aceleração. Uma aceleração. Observe o seguinte, Jesus, lá em Mateus 24, verso 22, ele disse assim, que ele abreviaria os tempos, porque senão ele perderia a colheita. Deu para entender? Jesus, ele falou, eu vou acelerar. Agora, os filósofos e etc, esses estudiosos estão dizendo que acelerou. O que acelerou? O que acelerou? Olha só, mudanças que levariam aí 10, 20 ou mais né, tempo, anos, para poder mudar, da noite para o dia, tudo isso mudou. Então, é a aceleração do amadurecimento das profecias, do tempo do fim. É a preparação da área cultural do ser humano, da mente, da visão, da cosmovisão, né, do homem moderno, etc., dessa pós-modernidade, o contexto religioso, a participação das religiões, houve uma aceleração, contexto, vários fenômenos sociais, uma aceleração, regimes políticos, leis, constituições, procedimentos internacionais entre os países e etc., todo o trato político de todas essas coisas. E houve aqui um amadurecimento, uma aceleração para entendimentos que estão no caminho de uma viabilização aí no que diz respeito a decreto unical, a coisas que a gente nunca imaginou, né? Como isso iria acontecer, como, né, isso iria acontecer, mas que está profetizado, a formação desta imagem que Apocalipse apresenta, né, como sendo a imagem da besta, e essa confederação, e todos aclamando por uma liderança moral para poder gerir uma série de contextos. O mundo mudou em muitos aspectos. O mundo não é mais o mesmo. Nós estamos em um momento muito, muito interessante. Mas aqui, Karine, vem dois grupos. Tem um grupo, de acordo com Lucas 21, desmaiando de terror diante da expectativa das coisas que possivelmente acontecerão. Esse é um grupo. O outro grupo, que está na sequência do texto, diz o seguinte, que erguerá a sua mão, ou as suas mãos, erguerão as suas mãos para os céus e dirão, esse é o nosso Deus, está muito pertinho, nós estamos aguardando o nosso Deus, que alegria, que coisa espetacular, que coisa maravilhosa, está chegando o momento da redenção, porque a natureza geme, na verdade, e suspira, aguardando esse grande momento da redenção, Romanos 8, no verso 18 em diante, né? E nós também aguardamos com grande ansiedade o momento da redenção, que coisa incrível, que coisa maravilhosa. Então, existem dois grupos. Um grupo, Karine, desmaiando de terror, completamente adoecido, em pânico, em desespero, e alguns até se matando mesmo, e outros planejando, não tiveram coragem ainda. Deus queira que não tenham coragem, nunca. Mas o outro grupo, sabe, esperançado. Então, olha, observe um detalhe. Não só esperança, mas certeza, louvor, né? Esperançado, é a prática da certeza, né? Então, olha só, observe um detalhe, mas muito, 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 muito importante. Esse momento é incrível, é espetacular mesmo. A gente tem que parar para entender algumas coisas. Nós
estamos vivendo, a partir de agora, uma nova categoria. É um sinal também, é um sinal, é claro. Mas é uma categoria diferente. Jesus, ele apresentou que haveria uma sequência de abalos das potestades da terra. Quantos, eu não sei, mas tem uma sequência. Depois vem o abalo das potestades dos céus, e aí vem a volta de Cristo Jesus. Aí é o fim das coisas. Isso aí está no contexto do 6º selo para o 7º selo de Apocalipse 6, tá bom? E depois do Apocalipse 8. Então, olha só o que está acontecendo. Nós estamos realmente diante de um momento incrível. A pergunta é, qual é o interesse de Satanás nesse evento todo? E qual é o interesse de Deus nesse evento todo? Tá. Para responder essa pergunta, a gente tem que fazer uma outra pergunta. Quem é que mandou o coronavírus? Bom, eu não acredito que Deus tenha mandado um anjo aqui na Terra para inventar esse vírus e infectar 1, 2 ou 3 ou mais e dizer, caminhe pelo mundo, infectando o mundo. Eu conheço, né, os anjos enviando mensageiros para contaminar o mundo no bom sentido com uma mensagem libertadora e não com vírus para a morte. Tá certo? Então, logicamente, não foi Deus que mandou. Mas Deus é soberano, ele tem o controle de todas as coisas. Então, ele permitiu, ele autorizou. Tá, mas quem executou por sua livre, espontânea vontade? Satanás com seus recursos, agentes humanos, etc. Aí eu já não sei. Mas ele orquestrou isso, porque é do interesse dele. Tá, qual o interesse dele? Objetivamente, qual é o interesse dele? Fazer uma colheita. Sim. De quem? Ele sabe que é o único caminho para criar um aperto tão grande neste abalo, para criar uma desestruturação tão grande e fazer com que haja uma aceleração de todo o contexto profético, porque é o único jeito dele fazer a colheita dele. Ele não abre mão, ele quer fazer a colheita dele, ele não quer perder. Do outro lado, nós temos Cristo, que também quer fazer a sua colheita, não é? Isaías 53:11, ele verá o fruto do seu penoso trabalho, a sua alma ficará satisfeita. Ele quer fazer a colheita dele. E ele diz que se ele não permitir esta aceleração, se ele, né, não oferecer essa aceleração, então ele vai perder a colheita. Ele não quer perder a colheita, não é? Ele já prometeu que ele vai colher sim, não vai perder. Então o que acontece? Acontece assim. Jesus, ele falou lá em Mateus 13, tem trigo e tem joio na igreja, fase militante, trigo e joio. Nesse momento, quem vivia no estilo de vida de joio está para lá dos hábitos e dos costumes de joio. Está grudado na Netflix, se alimentando com todos os falsos profetas. Está lá autorizando os seus filhos, né, quando não jogam junto, a jogarem lá os videogames, jogos eletrônicos violentos e um monte de outras coisas e tal. Você entende? Completamente inviabilizados para qualquer referência ou sentimento espiritual que exige uma grande sensibilidade da mente. Estão lá estressados, desgastados, numa pretensa diversão, porque isso é coisa que o diabo inventou para estressar, agredir a mente humana, porque o trato de Deus, a proposta dele é recreação, não tem nada a ver com diversão, isso é coisa do mal, você entende? Então os falsos profetas estão prosperando com as suas mensagens, estão tendo mais tempo para anunciar as suas mensagens, né? Abomináveis, são vinhos alcoolizados, né? Para transbordar essa taça que causa abominação, ojeriza em Deus, ok? De um lado é isso. Do outro lado, quem tinha vontade de viver um estilo de vida de trigo está buscando mais a Deus. Quem já vivia nesta direção está progredindo mais. Nunca estudou tantas profecias, nunca se interessou tanto pela palavra de Deus, pela nutrição espiritual, estão se preocupando com as suas famílias, estão parando para cuidar da sua casa, dos seus filhos, estão fugindo da crise
do relacionamento, da crise da identidade, da crise da adoração, e querem sair da crise da falta de discernimento, essa crise do conhecimento, né? da realidade, da percepção das coisas. Estão caindo fora disso, estão buscando a Deus, né? E muitas vezes são lives como essas que chamam a atenção. Hoje a igreja tem proporcionado muitas, né? Tem colaborado grandemente com os membros para colocar realmente conteúdo sólido, conteúdo espiritual à altura, com um chamamento diferenciado para uma vida de santidade, para obter realmente a vitória contra essa vida pecaminosa, sob a ação e o poder do Espírito Santo e da graça, não é? Então, hoje em dia, um alimento está sendo oferecido aí pelas redes sociais de uma maneira como nunca, de uma maneira fantástica, maravilhosa. Deus, nesse momento, está autorizando este abalo para as virgens prudentes que estavam sonolentas acordarem. E as virgens loucas continuarão enlouquecidas, batendo de um lado para o outro, querendo comprar azeite aqui e acolá, mas indo em lugares equivocados. Você entende? Deus tem essa intenção e Ele está conseguindo, Ele está fazendo isso. Quanto a nós, somos candidatos a trigo. Queremos ser trigo, mas só Deus pode nos transformar em trigo, não é? Que maravilha tudo isso. Karine, alguma pergunta, alguma coisa, algum comentário? Aí a gente já vai partir para o tratamento. Não, Manassés, eu acho que você conseguiu resumir bem o que eu sei que seria muita coisa, né? Você falou dos vários textos que poderia ter trazido. Sim. E eu acredito, como você falou, a percepção nós todos temos, até aqueles que não conhecem a verdade ou não acreditam na verdade, têm a percepção de que há uma aceleração nesse tempo, de tudo que estava para acontecer nos próximos anos. Nós entendemos isso como sendo dessa colheita, né? Das duas colheitas que você citou, na verdade. E agora nós precisamos estar com os corações preparados para viver esse tempo, né? A mente e o coração. Então, acho que a gente precisa agora já trazer realmente para os irmãos que estão aqui conosco um pouco do alento. O que a gente faz, então, no meio dessa crise, já que as preocupações são várias, em várias áreas, né? Porque, como a gente já citou aqui, você falou muito bem, né? Pega todas as dimensões. Então, é família, é emprego, é política, tudo está afetado. Então, o que a gente faz para se manter estável, com a cabeça no lugar, aguardando Deus com essa esperança no coração? Deus nunca deixou o povo no desespero, sem solução. Deus nunca abandonou a ermo, sem ele e sem beira, o seu povo. Não. Para toda advertência, Deus tem ali o seu cuidado, a sua proposta, o seu plano apresentados. Deus é carinhoso, Deus é misericordioso. Lembre-se que quem falou aqui para nós o tempo todo foi um pai. Um pai se dirigindo aos seus filhos. Um pai que quer recuperar os seus filhos. Um pai que ama com um amor indescritível. Um pai que já provou o seu amor por nós, né? Romanos 5, enviando o seu filho, porque nos amou de tal maneira, né? João 3,16, dando este filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Não pereça no sentido das relações. Não pereça no aspecto da sua própria qualidade de vida, da sua existência. Não pereça no prazer, na alegria verdadeiros. Não pereça por falta do conhecimento de sua identidade. Não pereça por falta do privilégio da adoração. Você entende? Não pereça de morte eterna, finalmente. Não pereça, mas tenha a vida eterna,
vida abundante. Só lembrando que vida eterna começa agora. Sim. Não é algo que ainda virá, é algo que começa agora para quem está em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A vida eterna começa agora. Jesus falou em João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas, Satanás veio para roubar, destruir, matar, mentir, para fazer perecer. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O reino começa aqui. É chegado o reino, João Batista dizia. Eis o Cordeiro de Deus, né? O reino de Deus chegou. E ele preparou o caminho. O reino de Deus chegou. Estamos no contexto do juízo. No esquema do reino de Deus. E o juízo, para nós, é sinônimo de alegria, mas para quem não quer saber de Deus, é um sinônimo de preocupação, muita preocupação. Compreende? Então, esse é o contexto. Deus quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então, esse Pai de amor que vai nos trazer uma proposta. Primeiro, Isaías capítulo 1. Vamos lá. No mesmo capítulo que apresentou todas as dificuldades, apresenta também a solução. Capítulo 1, verso 16 e 17. Aqui diz assim, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei, olha essa palavra, aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça. Repreendei ao opressor. Defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Esse primeiro convite, essa primeira parte da solução, que é o ponto de partida, começa com o convite à tomada de decisão. Decisão. Qual o convite? Deus está nos convidando aqui a fazermos uma terapia. Gostou, Karine? Amei. Amém. Uma terapia espiritual. Ele está dizendo, olha, tome a decisão de lavar-se, de purificar-se. Mas eu quero te dizer que você não consegue fazer isso por si mesmo. Então, eu só quero que você tome a decisão de ficar limpo, de ficar puro perante mim. Porque ao você tomar essa decisão, vem o segundo passo, que é algo muito especial que eu quero te oferecer. Mas comece decidindo. Decida aprender no processo terapêutico. Você vai aprender a fazer o bem para si mesmo. Tem muita gente que sofre porque não sabe fazer o bem para si mesmo. Não sabe fazer o bem para o próximo. Não sabe se relacionar com Deus. Então, essa terapia divina começa com essa decisão. Há uma terapia para ser feita, há uma aprendizagem. Um processo terapêutico é um processo de descobertas, de aprendizagem, é um processo para ressignificação, a dessensibilização de esquemas emocionais que nos fazem sofrer. Não é? Aqui há uma proposta muito especial para vivermos uma experiência mais excelente. Ok? Esse é o primeiro ponto, pode comentar. Esse verso 17 aqui, ele é terapêutico tanto do ponto de vista emocional como do ponto de vista espiritual. Perfeito. Né? Então, uma ênfase que eu tenho dado bastante nas minhas lives como profissional é a importância de fazermos o bem, gastarmos tempo, tirando o foco de nós mesmos, parando de olhar só para dentro da gente, para o nosso umbigo, para as nossas carências, começando a olhar as pessoas ao nosso redor, o que podemos fazer, né? Então, vamos praticar o bem, praticar o que é reto, ajudar o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratar da causa das viúvas, ou seja, tira esse olhar de você. Tem pessoas com necessidades precisando que você se empenhe em ser a mão de Cristo, né? Em fazer aquilo que Jesus fazia, e isso trata você, né? Deus nos trata quando Ele nos convida a fazer isso, porque é o meio dele, é uma forma que Ele instalou na nossa mente. Quando a gente faz o bem, a gente se cura também,
Né? A E Darleide esse gosta de falar, olhar, né, do amor e da cura. Então é exato, exatamente isso. Não tem como. O amor cura mesmo. E a prática do amor cura. sim. E esse olhar não é um olhar natural. Esse olhar tem que ser aprendido, Uhum. tem que ser exercitado, né? A consciência deste olhar tem que ser elaborada. Tudo isso Uhum. tem que ser construído. É uma construção de um conhecimento prático, de uma Relacional. experiência, né? Isso é puramente relacional. É por isso que é absolutamente terapêutico. É uma prática, é Legal. uma prática. Ninguém faz terapia de ver, de enxergar, por osmose. Não, é Sim. algo que você precisa experimentar. A sua Uhum. mente precisa ser treinada a ser Uhum. direcionada ao foco, né? Porque senão ela vai ficar com uma visão, uma realidade distorcida das coisas, de Deus, de si mesmo e do próximo. E aí a sua observância, a observância da lei de Deus vai ficar completamente comprometida, Uhum. não é? Então, o primeiro convite é esse. Aceita a terapia? Tem gente que está se acabando, que está se arrebentando, que está, sabe, que naquele desespero, aquela coisa toda, e tem hora que se empodera, porque eu posso, eu vou, eu faço, acontece, depois vai lá para o fundo do poço, aquela coisa toda, e vê os seus relacionamentos em grandes sofrimentos, a esposa coitada que padece de tanto sofrer, ou o esposo que é o coitado que padece de tanto sofrimento também, os filhos, todo mundo, aquela família disfuncional, aquela agonia, aquele sofrimento, e aí você diz assim, olha, vocês precisam de terapia. Eles dizem o seguinte, precisa do quê? Terapia. Terapia? Que é isso? Não há uma disposição para a Uhum. mudança. Sim. E quando se convida a uma terapia, se convida a olhar para que muitas vezes eu não quero olhar, porque me causa Uhum. dor e eu sou tão mimado que eu quero continuar fugindo daquilo que me causa dor. Só que eu estou iludido, porque quanto mais eu fujo de ver a minha dor, mais dor eu sinto e mais Uhum. angústia eu começo a enfrentar, tentando fugir, tentando me proteger. E Uhum. alguns dão uma resposta, né, de rendição completa, de submissão, de prostração. Outros dão uma resposta de empoderamento, né? E outros dão uma resposta de evitação. Vive correndo, corre, corre, corre. O quê? Vai ter live? Vamos falar de questões emocionais? Não estou lá, já foi, pai. Vive correndo. Uhum. Por quê? Porque não querem. Você entende? Não querem. Na Uhum. igreja, muitas vezes, quando vê uma pregação mais de uma natureza mais exortativa, já começou, já deu dor de barriga, já deu um problema, já deu dificuldade, vou no banheiro, passei mal, passei mal. Por que você foi para casa? Você não assistiu a pregação? Não, eu passei mal e foi para casa. Uhum. Você entende? Não querem encarar a realidade. E Deus está dizendo, olha, vamos trabalhar? Vamos? Vocês já viram a realidade de vocês. Vocês estão vendo que a coisa não está dando certo, que vocês estão indo de mal a pior, que vocês estão cada vez mais doentes. Eu consigo, eu posso e eu quero ajudar vocês. Vamos juntos? Olha que convite desse pai. Esse Ai. pai é terapeuta. Só assim Ele, para fazer ele terapia com o pai. É. só assim que está liberado para fazer terapia com o pai, né? Exato. Esse pai é incrível, extraordinário e ele nos convida, né? Então, a partir do momento que nós tomamos esse passo, eu reconheço que eu preciso de ajuda. Reconheço. E realmente a situação está complicada. Eu preciso de ajuda. Uhum. Então, eu aceito ajuda. Senhor Deus, eu aceito a sua ajuda. Eu aceito o teu socorro. Eu aceito os teus recursos. Eu aceito os teus agentes. Eu aceito. Eu quero me tratar. Me ajuda, Senhor. Eu quero. Uhum. Aqui é o ponto de partida. Aqui é o ponto de partida. Agora, vamos para o verso 18. Uhum. Segundo passo, verso 18. Aqui diz assim, ó, vinde, pois.
e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Está falando de qualidade de vida aqui, não é? O melhor desta terra, uma vida de abundância. Olha que Pai maravilhoso. Agora, olha só, qual o convite? O convite é esse. Vamos começar a terapia? Você aceitou? É o primeiro passo. Agora vamos fazer essa terapia todo dia. Todo dia. Então vai ser assim, ó. Nós vamos conversar, bater papo. Eu quero que você arrazoe comigo. Eu quero que você conte o seu histórico, que conte dos seus desafios, que fale daquilo que incomoda o seu coração, que você fale das suas dores, das suas angústias, daquilo que incomoda o seu coração. Eu quero que você coloque para fora tudo isso, que você se desabafe comigo, porque eu vou tratar de você, eu vou cuidar de você. Eu quero que você converse comigo, que você arrazoe comigo. E se você acha que tem convicções fortes, crenças inflexíveis, eu quero que você apresente os seus argumentos. Apresente o que você crê, apresente aquilo que te sustenta nesse seu sentimento, ou nesses seus sentimentos, né? Nessas condutas que você tem. Eu quero que você se abra comigo, porque vamos conversar aqui de forma honesta, franca, clara, e eu sei ouvir. Eu sei fazer uma excelente escuta. Uma excelente, perfeita anamnese é comigo mesmo. Deus está falando. Sem julgamento errado. Eu conheço os seus pecados, eu conheço as suas dores. Sem julgamento e acolhimento. Sem nenhum julgamento total. Equivocado e com o perfeito acolhimento, né? Porque ele perfeito acolhimento inteiro, né? Isso é maravilhoso. Isso é fantástico. E aí ele diz, olha, eu vou no processo, eu processo assim, ó, é assim. Nós vamos ter momentos de imersão para a gente poder trabalhar todas essas questões, porque eu quero que você fale, eu quero te ouvir, e depois você vai me ouvir, as minhas orientações, e eu vou atuar com o meu poder sobre a sua mente para te convencer do pecado, da justiça, do juízo, e vou colocar você aos poucos, um processo, né, gradativo, porque você não pode mudar em um segundo, da noite para o dia. A sua mente é sensível, é delicada, eu conheço a sua mente. Então vamos trabalhando, reforçando, reformulando conceitos muito equivocados, adquiridos na infância, que são elaborados num contexto em que você se sentiu o desamor dos seus pais, você sentiu o desvalor dos seus pais, você sentiu em algum momento o desamparo dos seus pais, e você, numa tentativa de sobrevivência a essas dores, a esses que se transformaram em traumas, você foi elaborando, né, um esquema de reação, de comportamento, não é? E isso acabou sendo incorporado na sua personalidade, e hoje você age de um jeito que você não sabe por quê, você tem reações que você não sabe por quê, você não tem o domínio de todas as questões que se passam na sua mente, mas eu conheço, estou aqui para te ajudar, para dessensibilizar isso, para reelaborar crenças equivocadas, para te dar cosmovisão bíblica, para te dar pensamentos eternos. Vamos fazer o seguinte, ó, o processo vai ser esse. Você vai conhecer a verdade e, por meio dessa verdade, eu vou te libertar, eu vou te curar. É um processo, por meio de um processo. Então, as nossas sessões vão ser assim, ó, vão ser assim. Então, a gente vai ter sessão todo dia. No início do dia, uma imersão nessa sessão. E no final do dia. E durante o dia, eu vou te passar exercícios maravilhosos. Você vai colocar em prática para você treinar alguns comportamentos novos, algumas ideias novas, que vão resultar em comportamentos novos, e a coisa vem automaticamente. Então, eu vou trabalhar com você no ponto de partida, e o efeito você
vai perceber nas suas reações, eu vou trabalhar na causa, né? E vou treinar a sua mente, eu vou reprogramar o seu coração, os seus sentimentos, eu vou cuidar de você, eu vou fazer um trabalho todinho. Durante o dia, eu vou te passar vários exercícios. E à noite a gente se encontra de novo para a gente fazer uma avaliação de como foi. No dia seguinte, você já vai amanhecer no meu consultório. E aí, a gente vai fazer uma imersão de novo e depois vamos passar o dia, que eu vou te passar vários exercícios. No final do dia, você vai fechar comigo e amanhã, e no outro dia, comigo no consultório de novo. Então, Deus está combinando o processo que ele vai utilizar para poder fazer esse tratamento todo, né? Porque o jeito de Deus de tratar dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Aliás, a doutora Karine tem um estudo maravilhoso que está lá no biblia.com.br, um estudo bíblico, sentimentos e emoções. Faça esse estudo bíblico, não é maravilhoso? Faça esse estudo bíblico, vai ser bom demais, vai te dar uma boa base. E só fazendo mais te apresentando mais um esquema aqui, um detalhezinho, eu escrevi um e-book que se chama Salve Seu Casamento. De graça. Assim como o curso da Karina é de graça. Tudo de graça, tá bom? Mas o meu você vai conseguir obter no meu site. Meu site é terapeutafamiliar.com.br. terapeutafamiliar.com.br. Você vai colocar o seu nome lá, abaixo de uma grande imagem que aparece assim, uma família. Depois, embaixo, você vai colocar o seu nome, o seu e-mail, e aí pronto. Clicar em enviar e você vai poder fazer o download desse material gratuito para você, tá bom? Maravilha. Então, voltando aqui para o ponto, que terapia. Karine, o que você está achando aqui da terapia? É intensiva, né? Você acha que, Karine, pelo que você percebeu, ela é uma terapia de natureza breve, longa ou eterna? Eu acredito que essa é uma terapia que ela é igual ao processo de santificação. Dura uma vida, porque não pode deixar de ter essas sessões. Interrompeu, a gente se perde de novo. O dia que faltar uma sessão, Karine, complica, não complica? Um dia que um paciente seu falta, dá uma quebradinha. Pelo menos isso acontece comigo. Eu cuido de muitos casais, de várias pessoas, né, para trabalhar essas questões familiares e relacionais e tal. O dia que não dá certo, que faltou, dá uma quebradinha, porque você estava preparado ali para a sequência e você já marca as consultas já com estratégia, né? Uma estratégia do tempo determinado, porque não pode passar muito tempo, porque senão isso pode causar algum prejuízo no tratamento, e a gente tem isso de forma estratégica para o paciente. Então, se faltar numa terapia dessa com Deus, há um retrocesso. O dia que falta, a gente sente já o baque, né? Que o dia já é diferente. Já sente o baque. Não é verdade? Então, olha só, mais algum comentário ou a gente já parte para a última parte? Porque tem mais uma última parte aqui. Vamos partir para a última parte, Manassés. Eu não sei como que está o horário. As pessoas estão se mantendo aqui. Eu estou percebendo bastante o grupo homogêneo desde o início. Alguns ainda estão chegando agora. Sejam bem-vindos. Nós estamos caminhando para o final, né? Alguns chegaram agora nos últimos 2 minutos. E nós vamos caminhar para o fim também para que a gente possa terminar o nosso sábado em família, né? Então, vamos terminar de conhecer a terapia para poder já começar a botá-la em prática com as nossas famílias. Ok. Então, a gente já viu que tudo começa a partir do momento que a gente aceita, não é? Olha, tantas mulheres dizem assim, eu queria tanto fazer terapia, mas meu marido não aceita. Olha assim, ó. Assim, meu marido não aceita, ele é muito orgulhoso. Se nós agirmos com esse orgulho todo, a gente vai chegar onde? Lá onde chegou Sodoma e Gomorra, entendeu? Né? Ficou muito claro aqui na exposição de Deus, certo? E agora o esquema, né, que a gente apresentou aqui das terapias, como que as terapias vão funcionar. Agora, em terceiro lugar, para fechar com chave de ouro, tem algo realmente muito especial, muito especial. E eu estou ficando no escuro. Me dá só um segundinho que eu vou ligar a luz aqui
Vou ligar a luz, ok? Porque eu gosto muito da luz. Sem luz o negócio fica. Vamos lá. Então, voltando para o terceiro ponto. Vamos para Isaías 32. Lá na frente agora. Isaías 32. 32. Isaías 32, verso 15. Isaías 32, verso 15. Nós vamos entender agora que existe um elemento a mais neste processo terapêutico que Deus está propondo. E esse elemento a mais, nós vamos ver nesse verso agora. Vamos lá. 32:15 de Isaías. Até que se derrame sobre nós o Espírito Santo lá do alto. Então, o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. Uau, que coisa espetacular! Existe um elemento preciosíssimo, e este elemento, ele viabiliza o inviável. Uhum. Nós somos naturalmente inviáveis. Mas o Espírito Santo, ele viabiliza a cada um de nós. É o Espírito Santo que trabalha nas entranhas dos nossos sentimentos. Ele consegue visitar, né, o emaranhado das nossas relações. Ele consegue atuar. Ele consegue agir de uma forma profunda. Ele traz a cura. Ele nos coloca em contato com o poder dele. Uhum. E nós estamos falando de restauração, é uma cura espetacular que nós precisamos entender que existe um recurso externo. Não é autoajuda, isso não vem de mim mesmo. Não adianta eu ficar lá, uma meditação, tal, buscando dentro de mim mesmo a solução. Não existe! Nós somos um caos, naturalmente. Uhum. Mas não precisamos ficar no caos emocional, sabe por quê? Porque ele vem e ele nos tira deste caos, ele transforma este deserto num lugar inóspito, cheio de necessidades, a fome, sede, você tem carências, você tem dores na sua alma, você tem angústias, você passa por uma série de contextos, um clima árido, sem qualidade de vida. Você entende? Agora, quando o Espírito Santo vem, porque nós autorizamos, nós pedimos, porque a gente passou a frequentar o consultório divino, terapêutico divino, Uhum. e Deus usa neste consultório também agentes humanos. Deus usa, preparados, né, para te auxiliar né, e te ajudar neste autoconhecimento e te conduzir na autorresponsabilidade, conduzir para os recursos que Deus disponibiliza. Você entende? Então, olha que coisa incrível. Esse deserto, pelo poder de Deus, se tornará em um pomar. Um pomar, ninguém passa fome. Ninguém tem sede no pomar. Sabe? Essa sua carência afetiva, parental, né? Essa carência que você sente a partir dos seus pais, que é insaciável, e que o diabo diz assim, faça de tudo para saciar. Você tem o direito de saciar esta carência, né? Você tem que saciar, mas isso é insaciável, o diabo sabe disso, né? Enquanto a proposta de Deus é de cura, para que você seja feliz e uma pessoa realizada. No pomar, esta carência é alimentada, ela é curada, ela é resolvida de uma vez por todas. Você entende? Aspectos de grandes desafios, né, da nossa personalidade, tudo isso é mantido sob o controle do Espírito Santo. Olha que proposta maravilhosa. É sobre este poder que vem fora de nós, que é derramado do alto para nos socorrer. O nosso socorro vem de fora, não vem de dentro, vem de fora. Amém. Então, não fique aí amarrado com autoajuda, porque isso aí só vai te enganar, te iludir
e fazer você perder tempo. Quantas literaturas, né, são best-seller, né, na autoajuda. Caia fora disso. É ajuda do alto. Então, busque ajuda do alto. Não é autoajuda, é ajuda do alto. Deu para entender a diferença? Você entende? Então, busque, busque. E ele vai transformar esse deserto da sua mente, das suas emoções, do seu coração, em um pomar. E mais do que isso, ele é tão caprichoso, ele é tão amoroso, tão cuidadoso, que ele vai transformar esse pomar, que já está bom demais um pomar, ele vai transformar esse pomar num bosque, num lugar de descanso, aprazível. Sabe? Tem esposo que diz assim, terminou o expediente, tem que voltar para casa, vou enrolar um pouquinho mais, porque eu odeio voltar para casa. Outro diz assim, vou voltar para casa, a mulher vai alugar meu ouvido, como todo dia aluga. Vou passar no bar e amortecer os meus sentidos, porque eu quero ser feliz. E chega embriagado em casa. E cada um vai arranjando um escape. Uhum. Você entende? E o outro já toma decisão e diz assim, eu não volto mais para casa, pronto, eu vou para outro lugar e vou com outra pessoa. Mulheres, né? Dizendo assim, eu não aguento mais. E abandona filhos com o marido. E vai embora com outro homem. Não aguenta mais. É o caos, o caos. E nessa pandemia, Karine, a coisa tem se intensificado. O problema não é a pandemia. O problema não é o tempo que passam juntos. O problema está no coração. Apenas esse tempo e esta condição, essa realidade, apenas potencializou algo que já havia e que estava possivelmente mascarado, não é? Mas já havia, apenas potencializou. É igual a questão do dinheiro. Fulano de tal, quando era pobre, era gente boa. Ganhou dinheiro, cara, agora se perdeu na vida. Não. O dinheiro apenas potencializou o que não prestava, que já estava dentro dele. Entende? Essa é a realidade. Aí vem jogando a culpa no dinheiro, jogando a culpa na Covid. É muito fácil jogar a culpa na Covid. Eu vi de você. Por quê? Por causa da Covid-19. Por causa da pandemia. Por causa do coronavírus. Não, cadê a autorresponsabilidade? Tá certo? Então, este lugar é um bosque. Então, Deus quer transformar, e Ele tem poder para isso, Ele tem competência para isso, Ele garante isso no processo terapêutico. Se você não faltar, se você entrar nesse processo e por toda a sua vida você permanecer nesse processo, Ele garante que vai transformar a sua vida num bosque, com sentido, com propósito, com identidade, com realização de todas as suas necessidades básicas, emocionais, e em todas as áreas. Ele garante também que vai transformar a sua vida num lugar aprazível, num lugar de descanso, né? Num lugar, ele vai transformar esse pomar num bosque gostoso, 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 que dá vontade de chegar em casa mais rápido, se não fosse a pandemia, se você estivesse trabalhando fora, e tem alguns que já estão trabalhando fora. Ou você, no contexto da pandemia, a coisa que você mais gosta é de ficar em casa e continuar em casa. Você entende? Não que você quisesse que a pandemia continuasse, é claro. Mas queria continuar podendo estar em casa. Queria continuar, quem sabe, trabalhando em casa, uma coisa assim, porque é gostoso, é um bosque, é o meu refúgio. É o lugar em que eu me refaço, é o lugar em que eu posso me relacionar com os meus filhos. É uma delícia conversar com os meus filhos. É uma delícia conversar com a minha esposa, com o meu esposo. É uma delícia passarmos momentos de recreação juntos e não de diversão. Por favor, entendam isso no nome de Jesus. Que proposta furada é essa que o diabo colocou? Na verdade, caiam fora disso. Recreação, que dá espaço para o desenvolvimento das suas faculdades,
né, de todo o contexto cognitivo, de todo o contexto da criatividade, né? E as crianças desenvolvem inteligência, todas as percepções, a sensibilidade humana, né, o aprofundamento das relações, e elas estarão sendo preparadas com uma base emocional firme e segura, estarão sendo preparadas para serem pessoas felizes e terem grande resistência na continuidade dos abalos das potestades da terra. Porque, olha, a notícia é: novos abalos virão. Não adianta enganar. Ah, e tal, fica tranquilo, e tal, vai dar tudo certo, tá bom demais. Virão. Essa é a realidade. O problema não é o que o próximo abalo vai fazer com você. Isso não interessa. O que interessa é o que você vai fazer com o próximo abalo. Que proveito espiritual você vai tirar? Que oportunidade você vai ter com a sua casa, com a sua família? Com quem, espiritualmente falando, você, família, vai passar a próxima crise? Que pode não ser nenhum abalo das potestades da terra, mas pode ser uma crise abalando a sua casa. Com ventos externos. Internamente pode estar muito bem no contexto, mas ventos externos podem vir. O desemprego, perseguições. E como que o seu emocional vai estar? Como que isso vai acontecer? Não é? Então, eu termino, agora eu termino terminando. Eu termino apelando a você que tire proveito dessa oportunidade para buscar a Deus como um trigo, e não para ficar chorando numa experiência de joio. Quem decide se quer ser joio, afundado no medo, é você. Quem decide ser trigo, construindo o seu coração na esperança, na certeza, na fé em Cristo Jesus, é você. Terapia tem. Terapia tem. O esquema está aqui apresentado para você. Aceite. Não falte às sessões terapêuticas. Você já entendeu como funciona. Há um poder externo capaz de transformar o seu coração e tornar a sua família num pomar. E de pomar para bosque. De bosque para a eternidade. Porque esse bosque será tido como o jardim do Éden. E jardim do Éden, Éden, essa palavra do hebraico, significa delícia. Porque delícia para Deus é relacionar-se com você. Delícia para nós, seres humanos, é nos relacionarmos com Deus e uns com os outros. Isso é delícia. De volta para o Éden. De volta para a delícia. Deus te abençoe. Amém, amém. Manassés, eu quero só ler 3 versos aqui de Filipenses para nós concluirmos, orarmos e irmos junto com nossas famílias, concluirmos também esse sábado na presença de Deus. Com certeza foi um sábado deleitoso, pelo menos para mim. Para aqueles que tiveram qualquer tipo de dificuldade, eu espero que esses últimos minutos, né, da live tenham feito valer a pena esse sábado para você também. Filipenses, no capítulo 1, verso 19 até o 21. Eu gosto muito da forma como Paulo encara e fala sobre as provas, né, e sobre a vida cristã. Nos meus textos, eu escrevo no site da Divisão Sul-Americana uma coluna sobre mente saudável, e nos meus textos eu costumo citar Paulo, e eu gosto muito desse texto aqui. Eu vou ler para a gente concluir, então, buscando em Deus esse tipo de mentalidade. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Sempre que estivermos passando por uma crise, nós precisamos lembrar que não importa que seja crise,
né? Se estamos com Cristo, a gente muda totalmente o conceito das coisas. Claro. A vida toma outro sentido, a morte toma outro sentido também. Então, uma crise, um problema, toma outro sentido. Pode ser exatamente a oportunidade que eu precisava para me voltar a Deus, passar por um processo terapêutico espiritual e viver o plano de Deus para minha vida, para minha família, resgatando o plano original que Deus tinha para toda a humanidade, na verdade, né? Então, que tenhamos a mente de Paulo, que nos convidou também a termos a mente de Cristo, né? Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Amém. Você ora novamente, Manassés, para nós concluirmos Então vamos orar. e nos despedirmos também? Tá, ok. Querido Deus, muito obrigado pela tua bondade. Obrigado porque o Senhor é um Pai, mas que se apresenta como a solução. O Senhor é a nossa solução. O Senhor é o nosso terapeuta, terapeuta da nossa alma. O Senhor tem o poder para nos transformar. Amém. E nós queremos aqui aceitar a proposta. Queremos a tua terapia. Queremos nos relacionarmos contigo, Senhor Deus, terapeuticamente, para o nosso restabelecimento. E queremos que o Senhor seja o centro, esteja no centro dos nossos sentimentos, das nossas emoções e da nossa razão. Amém. Cura-nos, Senhor Deus, e derrama o Espírito Santo sobre nós. Abençoa todas as pessoas que estão aqui, todas as famílias que estão aqui nos acompanhando nesta live. No nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Manassés, muito obrigada pelas palavras, por essa Eu que agradeço. meditação tão gostosa, Um que prazer. revigora a nossa esperança. Aos amigos que estiveram aqui, obrigada pela presença de vocês, que Deus seja louvado na vida de vocês, pela prática disso que nós estudamos nessa tarde. E uma feliz semana com as bênçãos de Deus para todos vocês, para todas as famílias. Eu vou agora, junto com a minha família, encerrar esse sábado e desejo que o Espírito Santo abençoe cada um de vocês. Amém, amém. Fique com Tchau, Deus. tchau, Manassés. Tchau.